Miguel apertou o volante do seu Porsche enquanto acelerava pela Avenida da Liberdade, o coração batendo descompassado. De repente, o telefone tocou, e a voz trêmula de Tiago ecoou pelo viva voz: Miguel, eu não aguento mais esconder. Vamos contar à tua família hoje. Mas antes que Miguel pudesse responder, um acidente na estrada à frente obrigou-o a frear bruscamente, e no caos que se seguiu, ele viu a oportunidade de fugir da verdade que o aterrorizava. 10 anos antes, em Lisboa, Miguel Santos era o herdeiro de uma das maiores fortunas do país, filho de um magnata do vinho do Douro. Aos 28 anos, ele vivia uma vida de aparências impecáveis, festas glamourosas, negócios internacionais e uma noiva fictícia para agradar ao pai conservador. Mas por trás dessa fachada, Miguel nutria um amor secreto por Tiago Oliveira, um jovem professor de literatura de 25 anos, que ele conhecera numa livraria no Chiado. Tiago era tudo o que Miguel não podia ser abertamente, livre, apaixonado pela vida simples e assumidamente gay. O relacionamento deles começara como uma amizade inocente, discutindo poemas de Fernando Pessoa sob o sol de Alfama. Mas rapidamente evoluiu para algo mais profundo. Miguel sentia-se vivo ao lado de Tiago, mas o medo o consumia. E se o meu pai descobrir? Ele me deserdaria, confidenciava Miguel nas noites em que se encontravam em apartamentos alugados. Tiago, com sua paciência infinita, respondia: o amor não se esconde para sempre, Miguel. Temos de escolher, viver na sombra ou na luz. A pressão familiar era sufocante. O pai de Miguel, António Santos, era um homem rígido, moldado pela ditadura salazarista que ainda ecoava na sociedade portuguesa. Um homem de verdade casa, tem filhos e perpetua o legado, repetia ele em jantares familiares. Miguel via o irmão mais velho, casado e com herdeiros, como o exemplo perfeito. Qualquer desvio seria visto como traição. Tiago, por outro lado, vinha de uma família humilde de Setúbal. Seus pais, operários, aceitavam sua orientação sexual com relutância, mas o apoiavam. A felicidade vem primeiro, dizia a mãe dele. Isso contrastava com o mundo de Miguel, onde o dinheiro comprava silêncio, mas não paz. Numa noite chuvosa, após uma discussão acalorada, Tiago deu o ultimato: ou assumimos, ou terminamos. Não posso ser o teu segredo para sempre. Miguel, aterrorizado com as consequências, escolheu o caminho mais fácil. Ele abandonou Tiago sem explicações, bloqueando-o em todos os contatos e mergulhando no trabalho para esquecer. Mas o abandono não foi sem custo. Miguel casou-se com uma mulher da alta sociedade, Sofia, num casamento arranjado que agradou ao pai. Eles tiveram uma vida confortável, mas vazia. Miguel tornara-se CEO da empresa familiar, expandindo-a para o Brasil e Espanha, mas noites de insônia o atormentavam com memórias de Tiago. Foi a escolha certa, questionava-se ele, olhando para o tejo da varanda do seu palacete em Belém. 10 anos se passaram. Miguel, agora com 38 anos, divorciado e ainda mais rico, viajava de comboio para o Porto para uma reunião de negócios. Na estação de Santa Apolónia, enquanto esperava, seus olhos fixaram-se numa figura familiar. Era Tiago, envelhecido mas ainda belo, acompanhado por um menino de cerca de 8 anos. O garoto tinha cabelos escuros ondulados, olhos verdes penetrantes e um sorriso que ecoava o de Miguel na juventude. O choque foi imediato. Quem é esse menino? Por que se parece tanto comigo? Miguel aproximou-se, o coração acelerado. Tiago, chamou, a voz rouca. Tiago virou-se, os olhos widening em surpresa e dor. Miguel. O que fazes aqui? O menino olhou para cima, curioso. Tio Tiago, quem é este senhor? A conversa que se seguiu foi tensa. Sentados num banco da estação, Tiago explicou: após o abandono, ele tentara reconstruir a vida. Adotara o menino, Pedro, de um orfanato em Coimbra, 2 anos após o rompimento. Ele precisava de um lar, e eu precisava de um propósito, disse Tiago, evitando o olhar de Miguel. Mas a semelhança era inegável. Miguel sentiu um turbilhão de emoções: ciúme, arrependimento, confusão. Por que ele se parece comigo? É coincidência. Na verdade, não era. Tiago revelara que, durante o relacionamento, eles haviam discutido a ideia de paternidade. Miguel, em segredo, doara esperma anonimamente para um banco em Lisboa, pensando no futuro. Tiago, sabendo disso, usara o mesmo banco para uma inseminação em parceria com uma amiga lésbica, mas o plano mudara, e ele adotara a criança sozinho. Não foi intencional, mas quando vi Pedro, soube que era destino, confessou Tiago. Miguel sentiu o mundo desabar. Sua escolha de abandonar o amor não só o privara de felicidade, mas criara uma conexão inesperada. Eu poderia ter sido parte disto, murmurou ele. Mas Tiago rebateu: tu escolheste o dinheiro e a aprovação. Agora, vive com isso.
A estação fervilhava de passageiros, mas para Miguel, o tempo parara. Ele via em Pedro o reflexo do que poderia ter sido, uma família verdadeira, não a fachada que construíra. O trem apitou, anunciando a partida. Miguel hesitou, mas subiu a bordo, deixando Tiago e Pedro para trás. No entanto, aquela visão o perseguiria. De volta ao porto, Miguel confrontou o pai pela primeira vez. Pai, eu sou gay. Sempre fui. Perdi o amor da minha vida por causa das tuas expectativas. António, chocado, reagiu com raiva. Isso é uma vergonha para a família. Deserdarei-te. Mas Miguel, fortalecido pelo encontro, respondeu, então deserde. Prefiro a verdade à fortuna. A notícia espalhou-se como fogo. A imprensa portuguesa, sempre ávida por escândalos da elite, publicou artigos sobre o herdeiro rebelde. Miguel perdeu aliados nos negócios, mas ganhou liberdade. Ele começou a procurar Tiago, enviando mensagens através de amigos em comum. Preciso de falar contigo. Sobre Pedro, sobre nós. Tiago, em Setúbal, lutava com seus próprios demónios. Criar Pedro sozinho não era fácil. Como professor, o salário mal cobria as despesas, e a sociedade ainda julgava famílias não tradicionais. És o pai solteiro gay. Coitado do miúdo, comentavam vizinhos. Tiago ignorava, focando no bem-estar de Pedro. Mas o reaparecimento de Miguel abalava-o, ele abandonou-nos. Por que agora? Numa tarde ensolarada, Miguel apareceu à porta de Tiago. Deixa-me explicar. Eu estava errado. Quero fazer parte da vida de Pedro. E da tua. Tiago, cético, permitiu uma conversa. Pedro, brincando no jardim, observava-os com curiosidade. A tensão era palpável, mas um vislumbre de esperança surgia. Miguel sentou-se no sofá desgastado da casa modesta de Tiago em Setúbal, sentindo o contraste com o seu luxo habitual. Tiago, aquele menino. Pedro. Ele é meu filho biológico, não é? Tiago suspirou, passando a mão pelo cabelo. Sim, Miguel. Usei o teu donativo anonimamente. Mas legalmente, ele é só meu. Tu abandonaste tudo. A revelação aprofundou o abismo entre eles. Miguel recordava o dia em que doara esperma, impulsionado por uma conversa casual com Tiago sobre o futuro. Se algum dia quisermos uma família, dissera Tiago na época. Mas Miguel, preso às expectativas familiares, vira isso como um sonho distante. Agora, via o custo da sua covardia. Tiago explicou os anos difíceis, a depressão após o abandono, a decisão de adotar para preencher o vazio. Pedro salvou-me. Mas tu? Tu prosperaste, casaste, divorciaste. Viveste a vida que o teu pai queria. Miguel rebateu, não prosperei. Vivi uma mentira. O divórcio com Sofia foi mútuo, ela sabia do meu segredo. A conversa evoluiu para acusações. Tu traíste-me ao esconderes, disse Tiago. E tu traíste-nos ao usares o meu esperma sem consentimento, contrapôs Miguel. A tensão culminou numa discussão acalorada, com Pedro ouvindo do quarto. Parem. Não quero brigas, gritou o menino, correndo para os braços de Tiago. Miguel saiu abalado, mas determinado. Ele começou a questionar as normas sociais em Portugal. Apesar dos avanços, como o casamento gay legalizado em 2010, o conservadorismo persistia, especialmente nas elites. Miguel contatou ativistas LGBT em Lisboa, participando de reuniões discretas. A sociedade nos força a escolher entre amor e aceitação, desabafou ele num grupo. Entretanto, Tiago enfrentava pressões no trabalho. Um colega conservador descobrira o passado com Miguel e espalhava rumores. Um professor gay com um filho adotivo. Isso afeta as crianças, comentava. Tiago defendeu-se numa reunião escolar, a minha vida pessoal não interfere no meu ensino. Foquem na educação. Mas o estigma o desgastava. Miguel, usando sua influência, ofereceu ajuda financeira para Pedro. Não é suborno. É responsabilidade. Tiago recusou inicialmente, não quero o teu dinheiro sujo de mentiras. Mas quando Pedro precisou de tratamentos médicos caros para uma condição respiratória, Tiago cedeu. Só por ele, justificou. Essa concessão abriu portas para encontros regulares. Miguel levava Pedro a parques em Lisboa, contando histórias do Tejo. O menino, inocente, perguntava, Senhor Miguel, és amigo do meu pai? Miguel sorria, mais do que isso, espero. Tiago observava, dividido entre raiva e saudade. A família de Miguel reagiu mal. O pai, António, cortou o acesso às contas familiares. Escolheste o pecado, agora aguenta.
A mãe, mais compreensiva, mediava: António, os tempos mudaram. Deixa o rapaz ser feliz. Mas o irmão de Miguel via uma oportunidade: se ele for deserdado, eu herdo tudo. Numa confraternização familiar tensa no Douro, Miguel confrontou todos. Eu amo Tiago. E Pedro é parte de mim. Vocês aceitam ou perdem-me? António explodiu: isso é contra Deus e a natureza. Miguel saiu, sentindo o peso da rejeição, mas também libertação. Tiago, por seu lado, lidava com conflitos internos. E se Miguel me abandonar de novo, pensava. Ele consultou um terapeuta em Lisboa, explorando traumas passados. O amor exige confiança, mas a traição deixa cicatrizes, aconselhou o profissional. Tiago decidiu dar uma chance, mas com condições: nada de segredos. E Pedro vem primeiro. Os meses seguintes foram de reconstrução cautelosa. Miguel mudou-se para um apartamento mais simples em Lisboa, abdicando de luxos para provar compromisso. Eles saíam juntos, enfrentando olhares curiosos na rua. Num café no Barro Alto, um estranho comentou: 2 homens com uma criança. Que mundo é este? Tiago respondeu calmamente: um mundo melhor, espero. Mas a paz foi breve. A imprensa descobriu a conexão biológica de Pedro. Manchetes sensacionalistas: milionário gay reclama filho secreto. Miguel processou por difamação, mas o dano estava feito. Tiago, furioso: isto é o que acontece quando misturas dinheiro e amor. A crise forçou uma decisão. Miguel propôs: vamos morar juntos, como família. Eu largo os negócios se necessário. Tiago hesitou, pesando os riscos. Pedro, sentindo a tensão, desenhou uma família com 3 figuras: eu, pai Tiago e tio Miguel. Aquilo derreteu corações. No entanto, o pai de Miguel interferiu, oferecendo a Tiago dinheiro para desaparecer. Leva o miúdo e some. Miguel precisa de uma vida normal. Tiago recusou veementemente: o amor não se compra. Mas a oferta plantou sementes de dúvida. E se for melhor para Pedro? Questionou-se Tiago. Miguel descobriu a interferência e confrontou o pai numa reunião explosiva. Tu destruíste vidas por orgulho. António, enfraquecido por um problema de saúde, cedeu parcialmente: talvez eu esteja errado. Mas prova que mereces. A tensão social escalava. Amigos de Tiago alertavam: Miguel é da elite, ele vai te usar. Miguel perdia contratos, empresas conservadoras não querem escândalos. Cada escolha custava caro, mas fortalecia o vínculo. Com o escândalo na mídia, Miguel e Tiago decidiram se afastar temporariamente de Lisboa. Eles alugaram uma casa no Algarve, onde o sol e o mar ofereciam refúgio. Pedro adorava as praias, construindo castelos de areia enquanto os adultos conversavam. Tiago, precisamos planejar o futuro, disse Miguel. Casamento. Adoção formal. Tiago ponderou: sim, mas devagar. O trauma ainda dói. No Algarve, eles enfrentaram preconceitos locais. Num restaurante, um casal idoso murmurou: homens criando uma criança. Deus nos livre. Miguel defendeu: o amor não tem gênero. Tiago admirou a coragem, mas internamente lutava com inseguranças. E se Pedro sofrer bullying na escola por nossa causa? De volta a Lisboa, a pressão familiar de Tiago surgiu. Seus pais, inicialmente apoiadores, questionavam: esse milionário vai-te magoar de novo. Pensa no Pedro. Tiago defendeu Miguel: ele mudou. Está pagando o preço. Mas a mãe insistia: a sociedade não perdoa facilmente. Miguel, para provar lealdade, vendeu ações da empresa familiar, investindo em projetos LGBT. Ele fundou uma fundação para apoiar jovens gays rejeitados pelas famílias, nomeando-a Caminhos de Liberdade. Isto é pela minha redenção, explicou a Tiago. A iniciativa ganhou elogios, mas atraiu críticas conservadoras: propaganda imoral. Uma traição inesperada veio do irmão de Miguel, Ricardo. Invejoso, ele vazou documentos falsos sugerindo que Miguel usara Pedro para manipular a herança. Ele não é pai, é oportunista, alegava Ricardo. Miguel, furioso, processou-o: tu traíste a família por ganância. A batalha legal custou fortunas e relações. Tiago apoiou Miguel durante o julgamento em Lisboa. Estamos juntos nisto. Pedro, confuso, perguntava: por que o tio Ricardo é mau? Tiago explicava: às vezes, as pessoas escolhem errado por medo. A experiência uniu-os, mas destacou Malta Nocé: vale a pena lutar quando o custo é a inocência de uma criança. Após a vitória no tribunal, Miguel confrontou Ricardo: perdeste. Agora, some da minha vida. Ricardo, arrependido, admitiu:
eu invejava a tua coragem. Mas o dano persistia, a família Santos fragmentou-se. Tiago enfrentou seu próprio dilema. Uma oferta de emprego em Porto, como diretor de escola, prometia estabilidade, mas exigia mudança. E nós? Perguntou Miguel. Tiago respondeu, vem conosco. Deixa Lisboa. Miguel hesitou, os negócios. Mas escolheu o amor, vendendo mais bens. A mudança para o Porto trouxe novos desafios. Na cidade conservadora, eles enfrentaram protestos de grupos religiosos contra famílias alternativas. Num evento escolar, pais reclamaram, não queremos isso influenciando nossos filhos. Tiago defendeu-se na Assembleia, educação é sobre aceitação, não exclusão. Miguel, adaptando-se à vida simples, trabalhava remotamente na fundação. Ele via Pedro crescer, ajudando com lições de casa. Tu és como um pai para mim, disse Pedro um dia. Miguel chorou, eu sou, filho. Mas legalmente, não era. Eles iniciaram um processo de adoção conjunta, enfrentando burocracia. O estigma social culminou numa agressão verbal numa rua do Porto. Um homem gritou, aberrações. Levem essa criança para longe. Tiago protegeu Pedro, enquanto Miguel rebateu, o ódio é a verdadeira aberração. A polícia interveio, mas o incidente abalou-os. Vale a pena expor Pedro a isto? Questionou Tiago. Miguel propôs terapia familiar. Num consultório no Porto, eles exploraram traumas. O terapeuta notou, vocês escolheram caminhos difíceis, mas o amor persiste. Tiago admitiu, eu perdoo, mas não esqueço. Miguel prometeu, provarei todos os dias. A alta sociedade reagiu. Antigos amigos de Miguel o ostracizaram, tu destruíste a reputação. Mas novos aliados surgiram, como ativistas que os convidavam para palestras. Num evento em Braga, Miguel falou, eu troquei riqueza por verdade. E ganhei tudo. Tiago, inspirado, escreveu um livro sobre sua jornada, Sombras do Amor. O lançamento em Lisboa atraiu multidões, mas também críticos. Um jornalista questionou, não é egoísta envolver uma criança nisto? Tiago respondeu, egoísta é esconder quem somos. O sucesso do livro trouxe fama, mas inveja. Um ex-amigo de Tiago espalhou rumores, ele usou Miguel por dinheiro. Tiago confrontou-o, tu traíste nossa amizade por ciúme. A traição doeu, reforçando lições sobre confiança. Com o tempo, eles construíram uma rotina. Férias na Madeira, onde Pedro explorava vulcões, simbolizavam renascimento. Mas sombras persistiam, saúde de António piorava, e ele chamou Miguel. Filho, eu errei. Volta. Miguel visitou no hospital, pai, aceita-nos. António, fraco, tento. A reconciliação parcial curou feridas, mas destacou custos. Miguel perdeu milhões, Tiago sua privacidade. Pedro, resiliente, florescia. Eu tenho 2 pais agora, dizia orgulhoso. A saúde de António deteriorou-se rapidamente, forçando Miguel a equilibrar família e legado. No hospital em Lisboa, António confessou, eu temi o julgamento da sociedade mais do que amei meus filhos. Miguel perdoou, pai, o passado moldou-nos, mas o futuro é nosso. António deixou uma herança dividida, mas com condições, aceita Tiago e Pedro. Ricardo, derrotado, aceitou. Tiago, vendo a mudança, apoiou, isto é vitória. Mas novos conflitos surgiram. Pedro, na escola no Porto, sofreu bullying, teus pais são esquisitos. Ele chegou em casa chorando. Tiago e Miguel conversaram com diretores, eduquem contra preconceito. A escola implementou programas, mas o dano emocional persistiu. Miguel questionou escolhas, talvez devêssemos emigrar para um país mais aberto, como a Holanda. Tiago recusou, Portugal é nossa casa. Lutamos aqui. A decisão reforçou compromisso, mas aumentou tensão. Uma oportunidade profissional para Tiago em Bruxelas testou-os. É uma promoção na UE, sobre direitos LGBT. Miguel incentivou, vai. Eu cuido de Pedro. Mas a separação temporária reviveu medos de abandono. Tiago partiu, ligando diariamente. Sinto falta de vocês. Em Bruxelas, Tiago encontrou uma comunidade acolhedora, mas solidão o atormentou. Um colega furtou, esquece o passado. Tiago resistiu, meu coração é de Miguel. A tentação destacou Mountain, lealdade versus novidade. Miguel, sozinho com Pedro, aprofundou laços. Conta-me sobre o teu pai Tiago, pedia Pedro. Miguel compartilhava histórias, ele é o homem mais corajoso que conheço. Mas rumores de infidelidade circularam, plantados por invejosos.
Miguel confrontou Tiago por videochamada. É verdade. Tiago negou. Nunca te trairia. A confiança abalada levou a uma discussão. Tu duvidas de mim após tudo. Miguel admitiu. O passado me assombra. Tiago retornou cedo. Provemos juntos. Eles renovaram votos numa cerimónia simbólica na sé do Porto, com Pedro como testemunha. A sociedade reagiu mistamente. Amigos celebraram, mas conservadores protestaram online, atentado à família tradicional. Miguel usou a fundação para contra-argumentar: família é amor, não forma. Pedro, crescendo, questionava origens: por que não vivi contigo desde bebê, Miguel? Eles explicaram honestamente, escolhas erradas, mas corrigidas. A transparência fortaleceu, mas expôs vulnerabilidades. Uma crise de saúde de Pedro, uma recaída respiratória, uniu-os. No hospital no Porto, Miguel doou sangue: faço qualquer coisa por ele. Tiago agradeceu: tu és pai de verdade agora. A adoção foi aprovada, selando a família. Mas o custo social persistia. Tiago perdeu promoções por distrações pessoais. Miguel, com negócios reduzidos, enfrentava falência iminente. Troquei tudo por vocês, disse ele. Tiago respondeu: e valeu cada centavo. Eles mudaram para uma casa menor em Coimbra, buscando anonimato. Lá, envolveram-se em comunidades locais, advocando por direitos. Num festival LGBT, Miguel falou: minha jornada ensinou que o amor exige sacrifícios. Traições passadas ecoavam. Sofia, ex-mulher de Miguel, reapareceu, reivindicando amizade: eu sabia do teu segredo. Apoio-vos. Mas revelara-se aliada de Ricardo, vazando mais segredos. Miguel cortou laços: basta de traições. Tiago escreveu uma sequência ao livro, Luzes do Amor, detalhando redenção. Críticos elogiaram: uma história de resiliência. Mas vendas modestas destacavam realidades: fama não paga contas. Com Pedro na adolescência precoce, desafios evoluíram. Colegas dizem que sou adotado por gays, é estranho. Miguel e Tiago orientaram: orgulha-te. Somos família. A pressão culminou numa oferta tentadora: um produtor queria adaptar a história para filme. Milhões, mas expondo tudo. Tiago recusou: não vendemos nossa dor. Miguel concordou: integridade acima de dinheiro. António faleceu, deixando testamento reconciliador. Miguel herdou o suficiente para a estabilidade, mas doou parte à fundação. Pelo futuro de outros como nós. A vida estabilizou, mas reflexões persistiam. Num pôr do sol no Douro, Miguel perguntou: foi certo envolver Pedro nisto? Tiago sorriu: ele é feliz. Isso basta. Anos após a estabilização, Miguel, Tiago e Pedro viviam uma rotina harmoniosa em Coimbra. Pedro, agora com 12 anos, excelia na escola e esportes, orgulhoso dos pais. Vocês são meus heróis, dizia. Mas sombras do passado ocasionalmente surgiam, como artigos antigos ressurgindo online. Miguel gerenciava a fundação remotamente, viajando para palestras em Madrid e Paris. Minha história inspira, compartilhava. Tiago, promovido na universidade, lecionava literatura com ênfase em temas queer. Pessoa escreveu sobre máscaras: eu vivi isso. Uma reviravolta veio quando Ricardo, arrependido, procurou reconciliação. Irmão, errei por inveja. Perdoa. Miguel, após reflexão, aceitou: família cura com tempo. A reunião familiar no Douro foi tensa, mas curativa. Pedro conheceu tios, expandindo seu mundo. No entanto, a sociedade evoluía lentamente. Em eleições, partidos conservadores ganhavam, ameaçando direitos LGBT. Miguel advocou: não retrocederemos. Tiago organizou protestos, pelo futuro de Pedro. Pedro enfrentou seu primeiro crush, um menino da escola. Pais, acho que sou como vocês. Eles apoiaram: seja quem és. Mas o medo de repetição de ciclos os assombrava: e se ele sofrer como nós? Uma decisão moral surgiu: um jornalista ofereceu entrevista exclusiva por uma soma alta. Conte tudo, inspire milhões. Miguel hesitou: é exploração. Tiago concordou em fazer: doando lucros, transformemos dor em mudança. A entrevista viralizou, trazendo apoio global, mas ódio local. Ameaças online forçaram proteção. Valeu o risco? Questionou Miguel. Tiago: sim, por visibilidade. Pedro, resiliente, escreveu um ensaio escolar: Minha família, amor além de normas. Ganhou prémios, inspirando outros. Com o tempo, eles adotaram uma menina órfã, Inês, expandindo a família.
Mais amor, mais desafios, brincou Tiago. Miguel concordou, e mais alegria. Reflexões finais vieram no aniversário de Pedro. Olhando fotos antigas, Miguel disse: abandonei-te, Tiago, mas o destino nos reuniu. Tiago, escolhas erradas levam a lições. A jornada destacava temas: conflito interno de Miguel com a identidade, pressão familiar de António, preconceito social em Portugal, traições de Ricardo e outros, sacrifícios por amor. Cada personagem pagou um preço: riqueza, privacidade, relações. Mas ganharam autenticidade. No fim, sentados no jardim, Pedro perguntou: foi tudo certo? Miguel sorriu: a vida é escolhas. Nós escolhemos amor. Mas uma questão paira: foi correto Miguel reclamar paternidade após anos de ausência, ou Tiago deveria ter mantido o segredo para proteger Pedro?